Olá, pessoal da nona fase, aqui é a professora Bárbara. Essa semana nós vamos falar sobre função quadrática, ou também chamada de função polinomial do segundo grau. A função do segundo grau, ela é desse formato: ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a nunca vai poder ser zero. Por exemplo, f de x igual a 2x² mais bx mais 5. Nesse caso, o a é 2, o b é 3 e o c é 5. E ele é uma função do segundo grau porque o maior expoente da variável é 2 aqui no x². As raízes da função quadrática, ou também os zeros, tanto faz, raízes ou zeros, são valores para f de x igual a zero. Nós pegamos a função e igualamos ela a zero. Ela se transforma, então, numa equação do segundo grau. Para quem não lembra, para resolver uma equação do segundo grau, nós pegamos os valores de a, b e c, substituímos aqui no delta, b² menos 4 vezes a vezes c, e o valor de delta nós colocamos aqui, x igual menos b mais menos raiz do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Vamos olhar um exemplo. A função f de x igual a x² menos 5x mais 6, onde a é 1, b é menos 5 e c é 6. Substituindo cada número no seu lugar, nós encontramos menos com menos fica mais, por isso fica 5 positivo, mais ou menos raiz quadrada, substituindo aqui b², menos 5 vezes menos 5, dá 25, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 6, menos 24. Isso dá 1, raiz quadrada de 1 é 1. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E a outra raiz, a gente separa aqui, ó, uma fica com mais, a outra fica com menos. Então, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Logo, as raízes dessa função são 2 e 3. Essas raízes são os pontos onde o gráfico da função vai passar sobre o eixo x. Bom, eu quero nesses exercícios que vocês determinem os zeros ou as raízes de cada uma dessas funções. O gráfico da função do segundo grau são curvas que recebem o nome de parábolas, diferente da função do primeiro grau, que o gráfico é uma reta. O valor do delta, quando a gente calcula as raízes ou os zeros da função, diz muita coisa sobre o gráfico para a gente. Nós chamamos o delta de discriminante. Se o delta for maior que zero, for positivo, significa que o gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, igual no exemplo do slide anterior. Se o delta for negativo, ele não vai cortar, o gráfico não corta em nenhum ponto do eixo x. Se o delta der igual a zero, a parábola vai tocar apenas um ponto do eixo x. Lembrando que toda vez que o discriminante, que o delta, for menor que zero, a gente não consegue calcular as raízes porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Na primeira questão, sem fazer o gráfico, eu quero que vocês digam em quais pontos essa parábola vai passar sobre o eixo x. Quais são os zeros dessas duas funções? Então, calculem para mim, por favor, os zeros dessas funções. Na segunda questão, eu quero que vocês digam se o gráfico vai interceptar em 2 pontos, se não vai interceptar, ou se vai interceptar em um ponto só. Para isso, basta calcular o valor do delta apenas para essas duas funções. Para essa semana é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.